E quando pessoas falam no Weisenberg, se devem exatamente lembrar do princípio da incerteza, e como unir as duas coisas estão juntas. Há poemas que podemos medir, sim, os feitos, por exemplo, por Fernando Pessoa. E há poemas que fogem à matemática. Há alguma coisa de que não sabemos nada e que surge como uma surpresa no fenómeno, quando nós contávamos que ia acontecer isto ou aquilo e acontece uma coisa diferente do que estava previsto na matemática. Ainda com mais um ingrediente, é que não há fenómeno nenhum que entre na física que não seja fruto de observação humana. E, portanto, toda a interferência da própria natureza da pessoa que observa o fenómeno no fenómeno. Nunca vemos fenómenos puros. Todo o fenómeno que nós observamos e que descrevemos para os amigos, exceto quando é matemática pura, nunca é um fenómeno. É uma autobiografia nossa. É uma confissão daquilo que nós somos e que vemos tal coisa desta ou daquela maneira diferente de outra. Agora pode estar. Bom, eu não sei nada dessas coisas das informáticas, mas a ideia que tenho é que o fundamental daquilo é que num circuito, a certo momento, se diz sim ou não. Que o fundamental é isso. Uma resposta sim, uma resposta não. Isto é, se olharmos o universo, o existir, ou o ser vazio, o vazio desse existir, o contraposto desse existir, e que, portanto, são as duas coisas fundamentais no mundo, e que o mundo hoje procura juntar. Até agora o sim tem sido dito pelo Ocidente, e o zero tem sido apregoado pelo Oriente. Quando começa a aparecer gente que se declara, por exemplo, cristã e budista, já supondo que para o Buda, coisa que conhecemos mal, o que existia era o zero absoluto. Se essa gente pensa isso, está a ponto de fundir numa unidade o sim e o não. Para nós, na nossa fala humana é muito simples, sim e não são duas atitudes humanas, são duas palavras que nós empregamos. Mas quando pulamos para o lado disso tudo, sim e não são perceber que alguma coisa, ou que as coisas todas, ao mesmo tempo existem e não existem. Estamos aqui. Todos nós temos a ideia de que estamos existindo numa coordenação de vozes e de esforços e de gestos, etc. Nenhum de nós pode ter uma certeza absoluta, comunicável aos outros por um instrumento matemático, de que um de nós não está sonhando tudo isto. Ou ainda outra coisa, que não há qualquer sonhador, a deusa do Camões, de que nós nem temos ideia, que nos está sonhando a todos nós. O que derruba completamente, ao que me parece, a filosofia do nosso amigo Descartes. Quando ele põe como princípio de tudo, eu penso, logo existe. Que prova tem ele de que pensa? Que prova tem ele de que não está apenas sendo pensado como um ser com pensamento? Não tenho nenhuma certeza. Ele o que podia dizer é, pensa-se. Logo, alguma coisa existe. E daí não podia passar. E o que eu suponho é que o Platão entendeu como poeta que tinha que passar para além disso, que não podia apenas ser o poeta e dizer existe-se, mas que tinha que ser o poema dizendo e existir-se é fundamentalmente amar. É o resumo da filosofia do Platão, segundo me parece. Ao passo que o nosso amigo Aristóteles parou como filósofo, como pensador exato, não quer dizer que como observador físico o coitado nunca foi, mas como pensador de metafísica, quando disse alguma coisa existe. E eu ainda acrescentaria, se é que existe. E daria a coisa por terminada. Mas afinal de contas, o que é que esta coisa toda, enfim, eu só digo que outro dia, exatamente na Covilhã, se levantou essa história. Porque veio alguém perguntar-me se a religião tinha tido influência nos descobrimentos portugueses.
E eu comecei a perguntar a ele o que é que ele entendia por religião. Ao fim de se discutir o assunto, verificou-se que talvez se pudesse dizer que um sujeito é religioso quando tem como verdade, vívidas, alguma coisa que ele próprio está vivendo, aquilo de que não pode dar uma prova matemática. E que se religião é isso, então um ateu que também não pode dar uma prova matemática de que não existe o Deus daqueles que pensam que existe Deus, é também um homem religioso. Portanto, que a religião é alguma coisa que não tem uma necessidade de prova, mas que é o próprio espírito da pessoa, a própria alma, sendo. Sem necessidade nenhuma de prova matemática para coisa nenhuma. É um ser total e completo. E depois podemos pôr outras questões. Porquê é que há aquela polémica das origens da geometria? Os sujeitos que acham que a geometria vem da necessidade que havia depois das cheias do Nilo de tornar a medir as terras para restabelecer a propriedade de cada um. E aqueles que acham que o sujeito, quando fazia isso, estava medindo, antes de medir. Que medir é comparar uma grandeza com outra grandeza. E que, portanto, comparar a grandeza com outra grandeza é uma coisa que não precisa para das cheias do Nilo, que é alguma coisa que está dentro do homem, que vem com ele, que nasce com ele. O que leva logo à outra ideia do nosso amigo Platão, de que há um céu das ideias, de onde o homem provém, trazendo as ideias de lá. E nesse céu das ideias, uma das ideias que havia seria a ideia de dimensão, por exemplo. O homem já nasce com a ideia de dimensão, que trouxe do céu das ideias, e que aplica depois à experiência na Terra. A física é o aplicar àquilo que nos aparece como concreto, de ideias inconcretas, de que não se sabe a origem e que nascem com o próprio homem. Mas diga-me uma coisa, acha que o homem precisa de uma religião para viver? Isso, meu caro amigo, depende do apetite. Depende do apetite de cada um, como um sujeito chega ao restaurante e prefere aquela comida a outra comida. É a maneira de ser da pessoa. Há pessoas que não precisam de religião nenhuma para viver e vivem numa religião porque não têm prova nenhuma de que não precisam de ter uma religião. O problema está em ter-se uma prova de alguma coisa ou não ter. Não? Fundamentalmente isso. Se a pessoa exige a prova de tudo, então ele tem que chegar a uma certa altura em que tem que dizer de tal coisa, eu não tenho a prova. Então se alguém propuser que ser religioso é não apresentar a prova daquilo que acha que existe e em que ele crê, essa pessoa é religiosa. Se eu medi a queda de um grave e a coisa deu sempre certa, eu não sou religioso, tenho a prova disso, fiz várias experiências. Agora começa a haver uma complicação, é que parece que a queda dos graves já não está aparecendo da mesma maneira que aparecia. Ou porque há uma matemática mais fina, ou porque há medições mais exatas, parece que a pedra não chega ao chão exatamente no momento em que devia chegar. Que se demora um pouquinho, como se do outro lado houvesse uma repulsa à aceitação daquela coisa que vem de fora. Então isso está tão complicado que o melhor vai ser aquele ficar no que é física de hoje, que prevê um fenómeno, vai dar-se tal coisa. O que sucedeu há pouco tempo, quando explodiu uma estrela no hemisfério sul, pois a estrela explodiu e deu a porção de coisas que já se sabia que ia dar. E de repente apareceu qualquer particularidade que nunca se tinha visto. E não tinha sido previsto, porque não havia experiência disso. Então o que parece que é? Parece, e eu isso acrescento audaciosamente ao saber dos físicos, que o universo é incriado, porém é criador. E então se o universo é incriado e criador, se o universo é um poeta que faz poemas e que é ele próprio um poema, então aí muita outra coisa teria que ser revista, por exemplo, o próprio darwinismo, a própria ideia de evolução, etc. O que pode haver é uma criação contínua. E é muito curioso que já há gente teológica, teólogos,
que explicam a multiplicação dos pães nas bodas evangélicas, explica como sendo não a multiplicação dos pães, não era cada pão que se partia ao meio, o que acontecia é que estavam sempre criados bem. E, portanto, quando nós vemos hoje um corte numa estrada com os vários níveis de terreno e as várias espécies botânicas ou zoológicas distribuídas por ele, podemos dispensar completamente que houve evolução de um lado para o outro, mas que houve criações contínuas, ao mesmo tempo de um certo tipo de terreno com mais ou menos sal, com mais ou menos certo elemento químico, com mais ou menos tendo havido ali uma certa atmosfera que o influenciou, mas que houve de cada vez uma criação, uma tal criação dos pães nas bodas de Caná. E o Espírito Santo, não é isto? Diga? E o Espírito Santo, não é isto? O Espírito Santo seria aquela coisa misteriosa que existe no mundo, a que o físico chama onda, ou particular, e a que o não físico chama o divino, o poético, o espiritual, todas essas frases que se usam, seria aquele bafo criador, Espírito Santo. Espírito quer dizer bafo, e santo quer dizer reconhecido. Nada mais. Um bafo reconhecido. Sim, há o bafo, há a criação. E se dissesse, quando um homem faz um poema, põe lá todo o palavreado que é conhecido, mas há uma certa maneira de pôr as coisas em que nunca ninguém tinha pensado. E dali é o seu espírito criador. Então, no fenómeno, na explosão da tal estrela, houve tudo o que já era conhecido, e de repente o poeta, que é o universo, põe lá mais uma coisinha para dar uma certa graça que surpreendeu toda a gente, agora entra na experiência. Quando ele vai repetir a sua poesia, provavelmente já não põe aquilo, põe outra coisa para espantar o observador e dar razão ao tal homem, ao tal nosso Heisenberg, do princípio da incerteza nas coisas. Quer dizer, o mundo está caminhando para aquilo, de se terem todas as certezas casadas com todas as dúvidas. Vamos ver que descendência é que sai daí, não é? Exatamente. Isso é que... Tem tromba. Por acaso começou? Tem tromba. É o que nós podemos dizer. Lá porque é que tem tromba, eu não sei. E acho que nenhum zoólogo sabe porque é que aqueles bichos tão esquisitos apareceram com a tromba. Não há um bocado Pronto, eu odeio a palavra chauvinista porque não Sim. Há ou não há? Eu não creio que haja, sabe? Eu não me sinto chauvinista, não é? Pode ser que seja, mas realmente não me sinto. O que sinto é que todo aquele sujeito que me aparece na vida com ideias diferentes do português me parece pouco interessado no mundo e pouco interessante para o mundo, não é? E que vejo esses cavalheiros virem lá desde o princípio fazendo umas coisas tão incríveis de que há provas, meu amigo. Quer dizer, não há nenhum país como Portugal. É chauvinista um sujeito dizer que todos os países têm mudado de fronteiras e que o nosso amigo continua com um pequeno arranjo que houve por causa do vizinho, quanto a este pontinho, aquele pontinho, não é? Mas que continua com as fronteiras. País único no mundo. Tudo mudou. Este diabo deste país não muda. Não é assim? E que depois houve todas aquelas ideias de como era o oceano, como era a geografia, o oceano e tal. E o que é que aconteceu? Aconteceu que foram os portugueses que deram ao mundo o mar de que o mundo não tem jeito de se desfazer. Então os cavalheiros fabricaram o país, não podia ser, mas fizeram, o único. Depois fabricaram o mar que não havia e os tipos fizeram e não houve outro jeito senão aceitá-lo, não é? E por outro lado ainda há o projeto do futuro. Alguém está pensando no mundo como pensaram os portugueses, com essa amplitude? Coisa nenhuma. Quando a gente agora vê ridiculamente o Mitterrand juntar uma porção de gente delegado disto e daquilo para saber porque é que o muro foi abaixo e outras coisas assim, não é? Ele não está tendo nenhuma ideia de alguma coisa de semelhante dentro dele quanto ao que o tal analfabeto português entendia. É porque o mundo não tem que ter muros. Temos que ter muros para as coisas que vamos fazendo no mundo até termos o nosso capitalismo, essa civilização em que estamos, etc., perfeito. E depois pronto, acabou-se essa coisa. O muro teve a sua função numa certa altura,
Cair foi outra espécie de função, e agora o que os portugueses têm que dizer, o mais pacificamente que puderem e o mais teimosamente que puderem, é que o mundo tem que ser aquilo que eles querem que seja. Quando agora começa a aparecer a ideia de que, com uma nova Europa que vai fazer, com a Alemanha, com o leste, com isso, com esses interesses todos, que vai começar a ir para a Bulgária, e para as Hungrias, e para as Polónias, essa coisa, o dinheiro que vinha para Portugal. E que Portugal vai ser um pobrezinho, uma ilhota aqui nesta Europa, pobrezinho e tal, sem o tal dinheiro, felizmente, porque o dinheiro que vinha da Europa era só para fazer os portugueses europeus. Não queremos para nada dessa porcaria de ser europeu. Queremos é que repetir aos europeus que não vão ter outro remédio senão submeter-se ao que é cultura portuguesa e fabricar um mundo que não tenha pressões económicas e que as crianças estejam livres e que não haja para ninguém prisões. Os portugueses abriam aquela prisão que tem grades e cadeados nas portas. Nós temos a obrigação de abrir outras prisões, por exemplo, as prisões que têm não grades, mas artigos nos códigos. Ou aquelas prisões que os meteram dentro de nós para nos comportarmos como bons soldados. O português diz, é preciso ser soldado enquanto há guerra. Mas quando acabar a guerra, desmobilizar as tropas e cada um que dance como lhe apeteça, inteiramente à vontade, que é o que tem sucedido no fim de todas as guerras. Vamos acabar com a guerra quanto às carências, então vamos lá. E deixe cada um ser plenamente o civil que era e é, antes de o fazerem soldado, na guerra, quanto a não haver isso e não haver aquilo. Quanto à guerra de não haver bastante fruta para toda a gente. Puta aí. Agora vai aparecer fruta para toda a gente. E é nisso que nos temos que aplicar. Temos que pensar no mundo, mas é bom aplicar também a pensar em Portugal. Onde vê se todos os portugueses têm fruta, a de comer, e a fruta de saber, e a fruta de ter saúde. Com o tal ideal de que todo o português coma o que quer, quando lhe apetece, quando lhe apeteça, que tenha curiosidade, que sejam satisfeitas, e que todos os médicos lutem por fechar os consultórios, para que realmente triunfe a saúde e não estejamos sempre ocupados com as doenças, que é uma grandíssima maçada. Eu fiz-lhe a pergunta e o professor responde, eu acredito na imortalidade, mas para ali. E acredito na imortalidade do universo dos físicos e acredito na imortalidade do universo que não é dos físicos, porque me parecem que os dois são dois aspectos, duas faces de alguma coisa fundamental que eu não consigo definir porque não há linguagem que defina. E a desintegração do corpo tem a ver, como dizia o Bertrand Russell, com um desaparecimento da alma. Aquilo que o professor disse há bocadinho, a química continua. Não. Eu acho que o que acontece quando o corpo se corrompe, a química continua. Mas como é uma química diferente, não há as expressões que havia quando a química era outra. Exatamente como acontece em qualquer espécie de química. Já houve uma vez na televisão, um cidadão que me estava interrogando, o resto é um homem muito bom, muito inteligente e muito capaz, me disse, o que é que o senhor pensa da morte? Se não penso nada, porque nunca morri. Não tenho nada que me pronunciar sobre esse assunto. Deixa-me morrer, porque depois se houver alguma coisa e eu puder dizer, eu comunico para você. Sou seu amigo, porque é que não é de comunicar? Não é? É nada, não é? Não há mais nada a fazer, acho eu. Não é? Agora, quando uma pessoa morre, a gente lamenta o quê? Ele ter morrido ou estar ausente? Faltar-nos aquilo. Aquele poema que havia no mundo que era a existência dele. Claro, o amigo que morreu. Pronto, não é? Mas há gente que morreu e que continua para mim inteiramente viva. Sucedeu comigo um episódio com o Teixeira Rego. O Teixeira Rego foi meu professor no Porto, sabe? Era um homem realmente extraordinário. Em toda a vida dele, da maneira de ser dele, só conto que na altura em que eu fui ser aluno dele, tinham-se formado, pouco antes, no Porto, duas instituições, a Faculdade de Letras e o Instituto Superior de Comércio.
E os amigos de Teixeira Rego, que queriam arranjar um emprego para ele, ficaram hesitantes se ele ia ensinar na Faculdade de Letras gramática comparativa de várias línguas ou se ia ensinar no Instituto Superior de Comércio matemáticas gerais. Felizmente para mim o tipo foi ensinar gramática comparativa de línguas na Faculdade de Letras e foi onde ele foi bom mestre. Sempre interessado por todas as coisas interessantes que poderia haver no mundo. E demos-nos sempre maravilhosamente bem. Ele sempre muito atrapalhado por dar aulas, porque não era ator, não se entendia naquela coisa de dar aulas, fugia o mais depressa que podia dar aula para ir para a livraria Lelo, onde se ia conversar com ele, e então o homem ali estava inteiramente à vontade. A certa altura, já depois de formado, licenciado, doutorado, não sei o quê, o governo português, na altura ainda era carinhoso comigo, deu uma bolsa para eu ir para fora. Eu fui para fora, ver como era a França. Foi ótimo ter a bolsa para nunca mais ir lá à França, mas andei por lá, vi aquela coisa toda, Sorbonne, Collège de França, etc., toda essa história, e não escrevi para Teixeira Rego, não me lembrou, eu estava tanto com ele que essa coisa de escrever não é nada. Um dia, por um amigo soube, que o Teixeira Rego se tinha queixado disso. E eu, assim que pude, fui imediatamente ao Porto, correndo, não parei em campanha nem coisa nenhuma, fui logo, meti-me num carro, para ir a Matosinhos, onde ele morava, para falar com ele. Bate à porta, vem a empregada, e eu disse, eu queria falar com o Dr. Teixeira Rego. E ele disse, olha, o Dr. Teixeira Rego morreu agora. Meu amigo, sucedeu comigo. Continua vivo para mim. Morreu agora, na minha chegada à porta. Pronto. Continua vivo. E ainda agora a Escola Augusto Gomes de Matosinhos pedi para ir lá fazer uma conferência, não pude ir, expliquei porquê, não fui, etc. Mas há pouco arranjei um exemplar do Disperso, mandei para lá, para a biblioteca da Escola Augusto Gomes de Matosinhos, um livro cujo autor tem como seu grande orgulho o ter sido aluno de Teixeira Rego. Está vivo. Faz agora, está fazendo 30 anos, o Centro de Estudos Africanos e Orientais que eu fundei na Universidade da Bahia, não é? Bem, eu vou-lhe contar a historiazinha desde o princípio e depois passo para os franciscanos alemães, não é? Para ver como é que as coisas sucedem. Eu estava em Santa Catarina e um dia o diretor da Faculdade de Filosofia, conversando comigo, me disse, há um catarinense, não sei se o senhor sabe, um catarinense que fez uma história de Angola. Eu disse, não sabia, e que coisa interessante. Um catarinense no século XVIII faz a história de Angola e hoje os mesmos catarinenses e o brasileiro de uma maneira geral praticamente não sabem o que é que se passa do lado da África. Os estudos que se fazem a esse respeito são feitos sobretudo a respeito dos africanos, descendentes de africanos que ainda vivem no Brasil. Os escravos que não regressaram à África, aqueles que continuaram no Brasil e tiveram agora a sua descendência. E é uma pena, porque o Brasil, com certeza, vai ter que desempenhar um papel no mundo e era muito interessante que tivesse um bom conhecimento da África. Pouco tempo depois, aparece em Santa Catarina para conversar, para visitar o amigo dele, Eudoro de Souza, o nosso amigo Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço chega a Santa Catarina e conta maravilhas do reitor da Bahia, um urologista, o Dr. Edgar Santos. E diz, é um homem que quando lhe apresenta alguma ideia interessante, imediatamente a procura pôr em prática. Ah, é? Então diga lá a esse reitor que se ele quiser, eu vou lá acima para se pensar como é que devia ser um centro de estudos africanos e ele adota isso e vê como é que a coisa se resolve. O Eduardo Lourenço partiu de novo para Salvador, não sei exatamente o que se passou na conversa dele com o reitor, o que eu sei é que pouco depois recebia um bilhete de avião para ir a Salvador falar com o reitor. O reitor tinha uma maneira especial de receber as pessoas, entrava no gabinete dele, que era muito grande, toda a gente queria falar com ele, de vez em quando o nosso amigo se levantava lá da secretária, ia correndo a fila de gente e perguntando a cada um o que é que queria. Quando chegou a mim, eu disse que lhe queria agradecer ele ter mandado o bilhete.
E ele disse, você merece, Agostinho, você merece. Ia passar adiante, quando eu perguntei, e essa coisa do Centro de Estudos Africanos, como é? E ele fez assim um ar meio espantado, dando uma ideia de que ninguém lhe tinha falado nisso, e que ele que me tinha mandado o bilhete apenas para ter o gosto de eu ir a Salvador. E disse, você vai ir para o Hotel da Bahia, está uns dias, e depois aparece por cá, e nós conversamos disso e vemos como é. Quando depois de 3 ou 4 dias, na Bahia estava também o Casais Monteiro, foi um grande gosto estarmos aquele dia conversando um com o outro, apareci na reitoria e o reitor disse, sim senhor, vamos tratar dessa coisa de fazer um centro de estudos africanos, você não pode juntar o Oriente. E eu disse, eu junto tudo o que o senhor quiser. E a gente cozinha essa coisa e põe isso a funcionar. Bom, eu disse, então, muito bem, vamos agora fazer isso, você tem que ir a Santa Catarina, desligar-se lá da universidade e vir trabalhar para aqui, mas já o digo, a universidade não vai concordar em haver aqui um centro de estudos africanos e orientais, sabe? Porque acham que isso é uma extravagância. De maneira que você vem, vai aparecer o menos possível, vai ter o seu escritório lá embaixo na cave, aparece o menos possível, e vamos ver como é que você há de receber esse dinheiro, porque eu não lhe quero pagar como diretor do Centro de Estudos Africanos Orientais. Vamos lá ver. Percorremos as cadeiras que havia na universidade, ou eu não sabia nenhuma, ou elas estavam ocupadas. De maneira que a essa altura tive uma ideia. Por que é que o senhor não me põe na escola de teatro, que fez há pouco tempo, para eu ensinar filosofia de teatro? Porque é uma coisa que a gente pode inventar à vontade, e o senhor me paga como professor de filosofia de teatro. Ele concordou e eu voltei para a Bahia, para estar na cave, e ser professor de filosofia de teatro e receber por aí o vencimento. E na cave o que é que eu fazia? Começava a preparar as ligações do Brasil com a África, mandando, porque eu disse logo, eu não sei África, ninguém aqui sabe África, não vamos fazer uma escola artificial da África. Vamos pegar numa porção de gente e mandar para a África aprender África, onde ela se aprende que é na África. Daí a pouco o Jânio era eleito, tendo eu votado contra ele na eleição para Presidente da República, o Jânio era eleito e tinha falado num discurso também que era muito interessante do Brasil começar a conhecer a África. E eu disse ao reitor, mande-me ao Jânio. Eu não conheço ninguém do Jânio, etc. Parece que ele era de política contrária. Não? Eu não me importei nada com isso, fui ao telégrafo, telegrafei para o Jânio e ele mandou-me ir imediatamente e fizemos os dois, com o Vladimir Murtinho e o José Aparecido de Oliveira, que é hoje Ministro da Cultura, fizemos toda aquela política que continua até aos nossos dias. E depois eu vim a saber que o reitor me tinha falado naquela coisa dos orientais, porque no intervalo, antes de eu chegar, tinha vindo da Unesco o Roberto da Assunção, que era embaixador do Brasil junto à Unesco, dizer ao reitor que a Unesco estava muito interessado em que o Brasil montasse qualquer coisa de estudos do Oriente, porque queria passar esse conhecimento do Oriente para o Brasil. Mas o reitor, que era urologista, nunca tinha pensado naquilo e disse ao Roberto da Assunção uma coisa semelhante, você vai ir para o Hotel da Bahia e daqui a uns dias vem cá falar comigo. No intervalo cheguei eu. E por isso ele me perguntou, você não pode juntar o Oriente à África? Não, tudo que o senhor quiser. Ele foi dizer ao Roberto da Assunção, diga lá ao Unesco que nós vamos fazer um centro de estudos orientais. E aquilo lá foi trabalhando de todas as maneiras, até que, sobrevivendo à queda do Jânio, até que hoje tem 30 anos de idade e toda a gente reconhece a obra que fizeram os meus seguidores. Porque depois da queda do Jânio, e depois o Jânio tinha feito uma coisa absurda, não tinha insistido em que fosse o Edgar a continuar a ser o reitor da Bahia. Mas tinha aparecido outro reitor qualquer que não tinha assim grande interesse, e eu resolvi afastar-me daquilo. Mas houve diretores que continuaram, trabalhando muito bem, melhor do que eu até, e o resultado é que aquilo desenvolveu os estudos africanos e orientais no Brasil e numa parte da América Latina. Quem fez, pergunto eu, no meio disto tudo, desde